O Seminário Nacional, que por tradição a APMIP organiza no âmbito da Imobitur, contou este ano com uma presença governamental de peso. Foram 5 os secretários de Estado que, a 17 de março, no primeiro dia do certame, acompanharam a intervenção do Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento no encerramento do encontro que teve por tema as novas oportunidades para o imobiliário. Na primeira fila do auditório da Exponor, sentaram-se o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, João Tiago Silveira, do Ordenamento do Território e das Cidades, Fernanda do Carmo, e da Justiça e Modernização Judiciária, José Magalhães, que já tinha tomado a palavra nesta sessão, e ainda aos secretários de Estado adjuntos da Indústria e do Desenvolvimento, Fernando Medina, e da Administração Local, José Junqueira. Sabia-se já que o ministro Vieira da Silva iria anunciar em primeira mão uma resolução de grande relevância para o futuro de todas as atividades ligadas à construção e ao imobiliário, que tinha sido aprovada no Conselho de Ministros realizado nessa mesma manhã. De entre os participantes, era grande a expectativa face às medidas a anunciar. Na declaração que prestou ao encontro imobiliário, o engenheiro Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, CPCI, explicou a importância do impacto positivo que essa decisão governamental, numa conjuntura de crise, poderia ter na dinamização de toda a economia nacional. Esta atividade, que é a construção imobiliária, é uma atividade com maior peso social e económico no nosso país. Representa 18,6% do PIB, 60,6% do investimento nacional, é o maior empregador privado português, com 820 mil postos de trabalho, e tem ainda um número de empresas que realmente representa a maior atividade do setor, ou seja, 220 mil empresas. Sendo assim, e será, de facto, o setor de atividade que contará e que contribuirá para o crescimento do país, aliás, é exemplo daquilo que se passa na Europa. A Europa, neste período difícil também, que está a viver, apostou no setor da construção e do imobiliário para sair da crise. E, portanto, este é um setor que eu defini como um setor de futuro. É um setor em que qualquer economia não poderá ter o crescimento e igualdade de circunstâncias com a Europa se não apostar na construção e no imobiliário. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados, que tinha acabado de apresentar a sua intervenção no mesmo seminário, também nos deixou o seu testemunho. Tem de haver, na minha opinião, mais apoio efetivo à reabilitação, apoio financeiro, apoio fiscal, por exemplo, apoio fiscal. Muitas vezes a questão não é dar dinheiro, é permitir que se faça mais barato. Isso é uma questão importante, nomeadamente em termos fiscais. É ter estratagemas ou estratégias de trazer para o centro das cidades mais população, acabando com a ideia de que viver no centro da cidade é um luxo. Em dezembro de 2010, a Iniciativa do Governo para a Competitividade e o Emprego tinha definido a reabilitação urbana e a dinamização do mercado de arrendamento como áreas estratégicas e fundamentais para incentivar as atividades económicas associadas à fileira da construção e do imobiliário. No final da sua intervenção, o Ministro da Economia referiu-nos o trabalho que tinha sido desenvolvido e que conduziu à aprovação pelo Governo nessa manhã do pacote de medidas que tinha acabado de apresentar. Estas medidas que foram aqui hoje apresentadas resultam de um trabalho que tem vindo a ser feito por uma comissão interministerial há uns meses esta parte. Nós tivemos um contacto muito intenso com os operadores do setor para identificar aquilo que seriam os obstáculos mais significativos para que em Portugal a reabilitação urbana pudesse ter um desenvolvimento mais intenso, à semelhança do que acontece na maior parte dos países europeus. Foi desse resultado, desse diagnóstico e depois da procura de soluções que nasceram estas 3 linhas fundamentais de simplificação administrativa, de garantias ao nível do arrendamento e de apoio financeiro para o desenvolvimento desta área. Na resolução aprovada em Conselho de Ministros, o Governo apostou em 3 áreas de intervenção: a simplificação e eliminação de obstáculos à realização de obras de reabilitação urbana, a garantia do cumprimento dos contratos de arrendamento e o relançar de operações de reabilitação urbana, promovendo o seu financiamento. Vieira da Silva começou por referir as medidas tomadas no domínio da simplificação administrativa. É fundamental que se criem mais zonas onde seja fácil investir, fácil porque há apoios,
fácil porque os procedimentos são mais simplificados, fácil porque há uma especialização até dos próprios serviços públicos nessas zonas e das câmaras municipais para que o investimento se canalize aí. É por isso que áreas de reabilitação urbana, incentivos fiscais e financiamento público estão de tal maneira associados. No que diz respeito ao mercado do arrendamento, o Ministro referiu: nós temos um período de resolução de conflitos por incumprimento por parte dos inquilinos que muitas vezes chega a anos e, em média, anda nos 18 ou nos 20 meses. Ora, isso é desincentivador do ponto de vista do investimento, cria insegurança na relação comercial e cria um menor dinamismo do mercado de arrendamento. Portanto, garantindo os direitos e a justiça para todos, nós pensamos que é possível resolver esses conflitos, tornando a utilização dolosa do incumprimento algo que seja socialmente banido. No domínio do financiamento, o Governo disponibilizou apoios financeiros no valor total de 1.700 milhões de euros. Incentivos fiscais que incluem a criação de uma nova taxa de IRS de 21,5% para os rendimentos de arrendamentos e a aceleração da criação de áreas de reabilitação urbana. Vieira da Silva referiu a razão de ser destas áreas. É difícil que se rentabilize o investimento privado numa zona que não tem qualidade do ponto de vista do espaço público, e investir no espaço público onde não existe investimento residencial é muitas vezes um investimento menos rentável do ponto de vista social. Para concluir, pedimos ao Ministro que nos fornecesse um indicador que daqui a um ano nos possa mostrar que as medidas que agora aprovou constituíram um êxito. O indicador mais crível é o peso que tem o setor da reabilitação no conjunto do setor. Em Portugal os números diferem um pouco, mas anda à volta dos 6%, 9%, segundo alguns estudos. Há países onde ele é superior ao restante investimento na área da construção residencial. Não digo que nós possamos chegar aí com facilidade, mas tendo em atenção que também existe muita informalidade nesta área da economia e este processo permite retirar essa informalidade, simplificando a administração, permite também trazer para a economia legal, chamemos-lhe assim, aquilo que hoje se faz muitas vezes de forma na chamada economia paralela. Eu creio que nós temos condições para fazer crescer esse valor. É cedo para fixar uma meta, vamos ver como é que a sociedade se apropria destes instrumentos, mas eu talvez me inclinasse para aí, porque é um indicador objetivo e preciso sobre o êxito de uma reorientação do setor para a reabilitação. O presidente da CPCI recebeu com agrado o pacote de medidas anunciado pelo Ministro da Economia. Estas medidas vão de encontro às pretensões da Confederação da Construção e do Imobiliário. São, de facto, medidas que poderão relançar e poderão dar confiança aos investidores privados no sentido de criar um verdadeiro mercado de arrendamento e de promover a reabilitação urbana. A terminar, o presidente da APMIP manifestou-nos também a satisfação dos profissionais e das empresas de mediação imobiliária com as medidas aprovadas pelo Governo, começando por referir, em particular, aquelas duas que dizem respeito à simplificação de procedimentos administrativos e dinamização do mercado de arrendamento, para depois mencionar os apoios de natureza financeira. Que o Governo considerasse e se deslocasse 300 km para divulgar em primeira mão uma medida tomada no próprio Conselho de Ministros do dia, isso para mim é prestigiante. E fico satisfeito pelo Governo ouvir a sociedade civil e a APMIP, e estou convencido que com estas duas medidas, são duas medidas cirúrgicas, vão criar uma confiança enorme no mercado, que estou convencido que dentro de pouco tempo vão haver muito mais casas no mercado de arrendamento que virão fazer o equilíbrio entre a procura e a oferta, que neste momento há um desequilíbrio, há muita procura e há pouca oferta, e quando há muita procura e há pouca oferta, as rendas sobem em vez de baixarem, que é isso que nós queremos. O mercado de arrendamento será um motor para puxar para a reabilitação. Outra questão é a carga fiscal sobre as rendas, que neste momento nós consideramos que não é atrativo, e sempre defendemos esta taxa liberatória desde há 2 anos e meio que eu venho a defender isso. E como Presidente da APMIP foi um dia que eu fico contente que ao longo desta década, vários governos fizeram várias mexidas no mercado de arrendamento, mas nunca tiveram coragem de investir nestas duas medidas que vão criar uma confiança enorme no mercado. Todos os profissionais que estiveram presentes no seminário promovido pela APMIP saíram do auditório da Exponor seguros de que, com uma política adequada às necessidades do imobiliário e da construção, poderão encarar com maior confiança o futuro desta fileira.